Fala pessoal, vamos para a parte 4, penúltima parte da nossa aula sobre guia alimentar da população brasileira. Essa parte é muito importante, a gente vai falar sobre o grau de processamento dos alimentos e na parte 5 a gente vai comentar questões sobre esses diferentes tipos de grau. Então o objetivo dessa aula, dessa parte da aula, é que vocês olhem para um tipo de alimento, para um rótulo de alimento, olhem para a composição desse alimento e saiba dizer rapidamente em qual grupo, né, de grau de processamento esse alimento, esse rótulo se encaixa. Então isso é importantíssimo. Olhar para esse alimento e saber qual tipo, qual grupo esse alimento, esse produto alimentício pertence. Vamos então lá para a nossa parte 4. Então o guia, pessoal, lembra lá que o guia ele muda um pouquinho essa abordagem, ele para de falar, ele deixa de trazer aquela pirâmide que a gente tanto estava acostumado a ver, né, que separa lá por grupos de carboidrato, proteínas, açúcares, e o guia traz essa separação dos alimentos pelo grau de processamento que esses alimentos possuem. E aí ele se baseia em 4 grandes categorias, em 4 grupos. O primeiro grupo é aqui o grupo dos alimentos in natura e minimamente processados. Então esse é o primeiro grupo que o guia se baseia. O segundo grupo é o grupo dos temperos, que a gente considera os óleos, as gorduras, açúcar e sal. E o terceiro grupo é o grupo dos processados, que é muito confundido com os ultraprocessados, que é o quarto grupo aqui do nosso guia. Então você que vai fazer a prova tem que olhar para um rótulo, olhar para um alimento e saber rapidamente identificar qual desses 4 grupos esse alimento pertence. Então vamos lá, alimentos in natura. Acho que esse é o mais fácil, né? O que são alimentos in natura? São alimentos obtidos diretamente das plantas ou de animais. São aqueles que são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido nenhum tipo de alteração após deixarem a natureza. Então são aqueles que não passaram por nenhum tipo de processo, que a gente adquiriu, que a gente comprou de forma in natura, de forma natural, que não passou por nenhum tipo de processo. Então, como exemplos, a gente tem os legumes, as verduras, as folhas, frutas, ovos, leite, alguns tipos de leite, importante frisar isso. É impossível você classificar esses alimentos nos 4 grandes grupos sem saber a composição. Então, ler rótulo é sempre fundamental. Então, leite, por exemplo, vai depender do tipo de leite. Então, mas de qualquer forma, os alimentos in natura são esses: legumes, verduras, folhas, frutas, ovos, leite, que não passaram por nenhum tipo de processamento, nenhum tipo de processo até a gente adquirir, até a gente comprar. Tranquilo, né? Alimentos minimamente processados. São alimentos in natura que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas. Então são alimentos que são naturais, mas que passaram por processos mínimos. Então, como exemplos, grãos secos, polidos, empacotados, moídos, na forma de farinha, raízes e tubérculos lavados, carnes que foram cortadas, resfriadas, congeladas, embaladas, o leite pasteurizado, né? Então ele passou por um processo térmico. Então, em resumo, os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que passaram por algum processo mínimo. Então eles foram ou moídos, secados, cortados, embalados, processos que não envolvem a adição de nenhum tipo de sal, nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de gordura, nada adicionado, somente algum processo mínimo. Então esse é o nosso primeiro grupo, né? Alimentos in natura e minimamente processados. Eles fazem parte de um grupo só. São tipos diferentes, mas eles fazem parte de um grupo só. O guia traz que a gente deve fazer desses alimentos, né, desse grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados, a base da nossa alimentação. Então, a maioria dos nossos alimentos que a gente adquire, o guia traz que a gente tem que ser de alimentos in natura e minimamente processados, e predominantemente de origem vegetal. Isso aqui também é um ponto bem importante, pessoal, que cai bastante, tá? Alimentos in natura e minimamente processados de origem vegetal. Se atentem, lembrem, marquem muito essa parte aqui.
Os alimentos in natura e minimamente processados são a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar social e ambientalmente. Lembra lá do social e do ambiental? Também estão presentes aqui. Então, tudo que tem lá nos princípios do guia é corroborado quando a nossa base da alimentação são de alimentos in natura e minimamente processados. Esse é o primeiro grupo bem facinho de identificar. In natura e minimamente processados. A gente tem agora o grupo 2, que são o grupo dos temperos, que é composto por óleos, gorduras, sal e açúcar. Também é muito fácil de identificar, né, pessoal? Então são produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente na natureza, e a gente utiliza para temperar, para cozinhar, para fazer, né, a nossa alimentação, fazer as preparações culinárias no nosso dia a dia. Então, são os óleos, gorduras, então aqui a gente tem azeite, manteiga, margarina. Aliás, a margarina não vai fazer parte daqui, tá? Ela faz parte dos ultraprocessados, depois a gente fala sobre isso. O açúcar, o sal, são os temperos que a gente utiliza para preparar e cozinhar a nossa alimentação do dia a dia. E o que o guia traz que a gente deve fazer com esses temperos? A gente deve utilizar esses temperos, esses óleos, gordura, sal e açúcar, em pequenas quantidades para justamente temperar os nossos alimentos. E eles, desde que utilizados com moderação nessas preparações culinárias, que tem como base alimentos in natura e minimamente processados, eles ajudam a contribuir, diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem ficar nutricionalmente desbalanceada. Então, é importante vocês terem isso. Quais são os grandes grupos? A gente falou de 2, então o primeiro é o dos in natura e dos minimamente processados. E saber o que fazer no nosso dia a dia com cada grupo desses. Cai muito isso nas questões também. Então, o grupo dos in natura e minimamente processados, eles são a base da nossa alimentação. Então, a gente vai preferir esses dois tipos de alimento, esse grupo. Os temperos, a gente utiliza, e o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente utiliza em pequenas quantidades, com moderação, para justamente temperar e tornar melhor, mais gostosa, apetitosa a nossa alimentação. Terceiro grupo. Aí, o grupo 3 e o grupo 4, que são dos alimentos processados e ultraprocessados, são os que mais caem e os que a gente tem mais pegadinhas nas questões. Então, a gente tem que ter muita atenção e saber diferenciar com clareza esses dois grupos. Então, os alimentos processados são produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar. Fiquem bem atentos a isso, adição de sal e açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado. Então aqui a gente tem como exemplo os legumes em conserva, frutas em calda, queijos, pães, alguns tipos de pães. Então também tem essa questão, tem que olhar o rótulo, vai ter pão que vai fazer parte dos processados e vai ter pão que vai fazer parte do ultraprocessado. Então por isso ler o rótulo é muito importante. Mas aqui a dica bem importante é essa daqui, ó. A adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado. Então, eu vou falar agora dos ultraprocessados e vou falar um pouquinho da principal diferença entre os dois tipos, processados e ultraprocessados. O que a gente faz com os processados, antes da gente falar dos ultra, né? A gente limita. Então, o verbo é limitar. Então, a gente limita o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, olha só, o primeiro grupo, que é in natura e minimamente processado, o que a gente faz? A gente prefere. Segundo grupo, os óleos, né? Óleos, temperos, gorduras, sal, açúcar. O que a gente faz? A gente utiliza com moderação, a gente modera. Primeiro a gente prefere, o segundo a gente modera. E o terceiro grupo dos processados, a gente limita. A gente pode utilizar, mas de forma limitada. Por quê? Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas, compota de frutas, queijos e pães, eles alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Então, para resumir, eles não são tão ruins quanto os ultraprocessados, que a gente vai falar agora, mas eles também são ruins e eles alteram de modo desfavorável
a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Então, tem que ficar atento. A gente limita. Os processados a gente limita. Podem fazer parte, mas a gente limita. Vamos lá agora para os ultraprocessados. Os ultraprocessados, os alimentos ultraprocessados, são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento. Diversas etapas e técnicas de processamento. Eles possuem vários nutrientes, 5 ou mais. E a dica primordial que eu estou falando desde o início dessa parte da aula é consultar a lista de ingredientes. É importantíssimo, pessoal. Não dá para diferenciar os alimentos sem saber a lista de ingredientes. Por exemplo, o pão que eu acabei de falar. Vai ter pão que vai ser mais natural, que vai ser do grupo dos processados. Vai ter pão que vai ter uma penca de ingredientes lá no rótulo, que vai ser dos ultraprocessados. Como exemplos, a gente tem os refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo. Então, geralmente, são coisas embaladas, são coisas que duram muito tempo, que são muito processadas, que geralmente tem muito sabor, né? Então, refrigerante extremamente doce, biscoito extremamente doce, salgadinho extremamente salgado, macarrão instantâneo, né? Tem aquele pozinho também extremamente salgado. Então, geralmente, são alimentos desbalanceados nutricionalmente. E o que a gente faz com os ultraprocessados? O verbo é evitar. Então, olha só, a gente em cada grupo tem um verbo. Então, o primeiro grupo, que é o dos in natura e minimamente processados, a gente prefere. O verbo é preferir. O segundo grupo, que é o dos temperos, a gente modera, a gente utiliza com moderação. O terceiro grupo, que é o dos processados, a gente limita, a gente utiliza, mas eles são desfavoráveis nutricionalmente, então a gente limita. E o quarto grupo, que é o dos ultraprocessados, esses a gente evita ao máximo. Eles são ricos em gorduras e açúcares, são nutricionalmente desbalanceados e eles tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Olha lá o princípio 3 aqui de novo, está falando de vida social e meio ambiente. Isso tem que estar muito claro também, bem intuitivo, hein? Então, esses são os alimentos processados. Aqui no guia, tudo isso aqui é tirado do guia, tá, pessoal? Tem exemplos para ilustrar um pouco melhor isso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, o milho, aliás, o abacaxi primeiro aqui, né? O abacaxi ali, quando a gente compra ele inteiro, ali bonitinho, no supermercado, no hortifruti, ele é in natura. Quando a gente compra ele lá na lata, em conserva, o abacaxi em calda, ele é processado. Aqui o abacaxi in natura, aqui processado. Quando a gente compra lá o suco em pó de abacaxi, ele é ultraprocessado. Quando vocês forem ler o rótulo, vai ter lá vários ingredientes. O milho, por exemplo. O milho, quando a gente compra ele lá no supermercado, na espiga, ele é in natura. Quando a gente compra ele em conserva na lata, ele é processado, porque ele tem lá adição de sal, para conservar, né? E quando a gente compra ele em salgadinho de milho em pacote, ele é ultraprocessado. Ele já passou por diversos processos, tem muito sódio, muita gordura, isso traz vários problemas. Então essa é a diferença. E o que o guia traz como regra de ouro? É um pouquinho do que a gente falou. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então a base tem que ser alimentos in natura ou minimamente processados, e a gente evita os ultraprocessados. Opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, que é um ultraprocessado, e bebidas lácteas, que também são ultraprocessadas, e biscoitos recheados, que também são ultraprocessados. Não troque a comida feita na hora, né? Caldo, sopa, saladas, molhos, arroz e feijão, macarronada, refogados de legumes e verduras, farofas, tortas, por produtos que dispensam preparação culinária. Então, aquilo que a gente compra pronto, né? Geralmente, o que a gente compra pronto, só para esquentar no micro-ondas, é ultraprocessado. Então, a sopa de pacote, o macarrão instantâneo, pratos congelados e prontos para aquecer. Então, essa regra de ouro também cai nas provas de residência, tem que ficar atento, tá?
Bom, essa foi a parte 4 da nossa aula. Então, para vocês terem um pouquinho mais de clareza sobre os diferentes grupos. Grupo 1, in natura, minimamente processados. A gente prefere, tem que ser a base da nossa alimentação. Grupo 2 dos temperos, sal, óleos, gorduras, açúcar. Esses a gente utiliza com moderação nas preparações culinárias. Grupo 3, os processados, que a gente limita, porque eles não têm tantos ingredientes, eles não são tão processados, mas eles, nutricionalmente falando, eles são desbalanceados. E o grupo 4, a gente tem os ultraprocessados, e esses a gente evita ao máximo. Essas são as orientações que o guia traz em relação a esses 4 grupos de alimentos. Essa foi a penúltima parte da nossa aula. A gente tem agora a última parte, que a gente vai trazer questões para fixar um pouquinho mais o que a gente acabou de falar nessa parte 4, que fala sobre os graus de processamento dos alimentos.